Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais um podcast, nosso Barlavento, do Mar para a Realidade. Hoje estamos com a nossa atleta de handebol, que participou agora dos Jogos Pan-Americanos Feminino e trouxe para nós a medalha de ouro aqui para o Nordeste. Ela que vem da cidade de Araripina, né? Estamos com a Yasmin Ferreira. Tudo bem, Yasmin? Tudo bem. Yasmin, me conta, como é que o handebol entrou na tua vida? Como é que, antes de ir para a quadra, como você já vislumbrava o handebol ou um outro esporte? Fala pra gente. Então, o handball entrou na minha vida através da escola. A minha mãe sempre foi atleta de handball, desde muito nova ela já praticava. E aí, quando eu estava no colégio Nova Geração, ela era minha professora. E aí eu fui jogando nos jogos escolares e assim fui gostando mais do esporte. E em que momento da tua vida você achou que o handebol deixaria de ser um esporte para ser uma profissão? Desde que eu deixei a minha casa, o lugar onde eu nasci, para ir em busca de um sonho que era o handball. E passou a ser mais profissional do que só aquilo que eu gostava. Eu vou fazer porque eu gosto, fazer porque é a minha profissão agora. Assim, a tua trajetória antes de você entrar para os Jogos Pan-Americanos, quais foram os clubes por onde você passou? O que é que você sentiu assim de dificuldade? Porque a gente sabe, né, que tudo no começo ele tem determinação, disciplina, né? E você longe da família, que a gente sabe que é a nossa família, o nosso porto seguro, a gente está longe de um apoio, principalmente de mãe, né? Sem estar por perto e você longe, sem ter ninguém para te apoiar. Em que você se segurava nisso? O que era a tua base para tudo isso? O que é que você se segurava para você? A gente sabe que a distância, o nosso emocional, ele influi muito, né? A gente sai do nosso habitat para ir em um outro totalmente desconhecido, com pessoas novas, costumes diferentes, ideias diferentes, pensamentos diferentes. Para você conciliar isso, para você se encaixar, se entrar nesse meio. Como é que foi tudo isso? Então, em primeiro lugar é Deus. Eu sempre acreditei muito que o que fosse da vontade de Deus iria acontecer. Então, se eu estivesse fazendo o que estava no meu alcance, de resto viria até mim. Mas voltando dos clubes, eu joguei pelo GHC, clube que é em Teresina, no Piauí. Logo em seguida, eu fui para o Pinheiros, clube de São Paulo. E depois do Pinheiros, eu fui para o São José, dos times daqui do Brasil. E meu último ano em São José foi no ano passado. E aí esse ano eu decidi, eles queriam que eu renovasse e tudo mais, porém eu decidi que eu queria ir para a Europa esse ano. A gente sabe assim que vestir a camisa da seleção tem um peso muito forte nisso aí, né? Então, assim, e ainda mais jogar em um campeonato dessa magnitude, né? A pressão psicológica que você sofre antes em vestir a camisa da seleção. Como é que estava o clima lá no vestiário antes de- da competição, né? Antes da final? Como é que é o clima lá entre vocês? Como é que estava o emocional? Então, a amarelinha é pesada, mas o Pan-Americano não foi meu primeiro campeonato pela seleção. Eu já tinha jogado isso Centro em 2022, que aconteceu aqui no Brasil, aconteceu em Taubaté, em São Paulo. Mas sempre que a gente veste aquela camisa é uma experiência como se fosse a primeira, parece a primeira vez. O mesmo frio na barriga, a mesma vontade de ser campeão, tipo, pela próxima vez. A gente entra ali sabendo que a gente não carrega só o Brasil, a gente carrega nosso clube, a gente carrega nossa família, principalmente a gente está, cada um atleta, né, fala por si, tem Deus ali, você sabe que é muito além de ser só você. Você não é só atleta da seleção, você é atleta de um clube, você é de uma família, você carrega muita coisa que chega a ser Brasil. Em algum momento você já pensou em desistir? Seja foi por muita pressão no jogo ou pela distância, a família, em algum momento da tua vida você já pensou em desistir? Pensar em desistir, acredito que é uma coisa que eu não digo, eu pensei em desistir. As coisas ficaram difíceis em algum momento, na pandemia foi bem difícil, porém, eu acho que é o meu sonho e desistir custa o meu sonho. Eu já comecei, então não tem a opção. Aí, se não der certo, vai ter que dar certo, vou fazer dar certo.
Bom, ele falou da seleção então, mas eu quero voltar um pouquinho para clube porque a história dos clubes acaba sendo maior do que a seleção em si. A seleção é o auge, né? Então, assim, eu acho que o foco da seleção é a questão do clube. Aí você falou que foi de Teresina para o Pinheiros, de Pinheiro para São José, e aí você teve a vontade de ir para a Europa. Mas essa vontade veio de você mesmo ou teve um convite e aí esse convite te aflorou essa vontade de ir para a Europa? A vontade é minha por ser o meu sonho. Eu acreditava que talvez as oportunidades não sejam as mesmas daqui a algum tempo. Então era o que eu tinha para aproveitar. Eu recebi um convite de um time e eu apostei naquilo. É o que eu quero estar lá, eu quero ter essa experiência, porque uma coisa é você dizer, eu joguei em tal lugar, é assim, assim, assim. Deu certo. Outra coisa é você dizer, eu joguei em tal lugar, deu errado. Eu não só vou saber se vai dar certo, se vai dar errado, se eu estiver lá. Exatamente. Então... E assim, pronto, e qual foi o primeiro país que você foi? Qual foi o primeiro clube que você foi? E como é que foi lá se desenrolar? O primeiro clube que eu fui foi pro Chayr, na Macedônia. A gente tinha um contrato e algumas coisas do contrato começou a não ir de acordo com o que estava alinhado. E a partir desse momento eu seria atleta livre. E aí eu fui, mudei de clube e agora estou em Kosovo, jogando pelo clube Samadrecha. Ou seja, então esse clube lá da Macedônia, ele não cumpriu o que tinha descrito no contrato, né? Isso. E assim, isso foi bom pra você que você acabou se tornando atleta livre e não ficou agarrada neles, né? Isso, porque a partir do momento que eu tenho um contrato e eu descumpro com qualquer regra do clube, eu sou desligado do clube. E para você fazer esse desligamento, tu teve algum apoio de federação? Sim, aqui no Brasil a gente tem um acesso bem mais fácil de você ligar, conversar com o pessoal da confederação, para eles te auxiliar. E aí eu liguei, perguntei sobre transferências, tinha sido concluído ou não, e eles me informaram que não. Ah, então a Confederação Brasileira de Handebol, ela presta esse apoio jurídico também? Isso. Ah, que bom, é bom saber, né, que a confederação Ajuda os seus atletas, né? Aí pronto, aí da Macedônia você foi para Kosovo, né? Sim, atualmente eu estou jogando no Clube Samadrecha. Além de mim, tem mais 2 brasileiras lá também, isso facilita bastante, porque são as mesmas realidades, digamos assim, sobre a língua e tudo mais, os costumes, mas... Eu ia perguntar, inclusive, sobre isso. Sobre língua, sobre questão de alimentação, que tem essa questão cultural, alimentar e tal. Como é que foi a adaptação a essa questão alimentar, a questão de língua, a cultura local? Como é que foi essa adaptação? Então, a língua lá, eles falam albanês. Eu cheguei no finalzinho do frio, então não vi a neve igual nos filmes, mas peguei um frio muito frio. Comparado no Brasil, é muito frio. E as meninas do meu time falam inglês, então isso facilita a nossa conversação. E a comida lá não é muito diferente, tipo, tem o arroz, tem o macarrão, tem frango, porém não tem feijão, não tem cuscuz, mas não é muito diferente. Para quem vai do Nordeste e não ter o cuscuz é complicado, né? Isso é difícil, mas de resto é tranquilo. Yasmin, a seleção júnior, a gente sabe que ela reúne talentos de vários clubes do país, né? Então, como é que foi esse entrosamento seu com a equipe lá de pessoas de outros clubes dessa equipe? Como é que foi a química, esse entrosamento? Então, pegando disso, eu vou ter que contar como aconteceu. Eu fui convocada para a seleção e a fase de treinamento seria em maio, mais ou menos dia 18, se eu não estou enganada, em Maringá. E eu jogava pelo Clube de São José. E isso, eu tinha um jogo no dia da viagem e eu acabei machuquei o joelho direito, sozinha, em um lance que eu saltei, meu joelho meio que teve uma hiperextensão. E aí ele começou a inchar e tudo mais, e meu treinador falou, olha, você não tem condição de ir para a seleção, porque você não pode se apresentar para a seleção machucado, por exemplo. Porque tem outras milhares de atletas no Brasil que também treinam para estar na seleção, então não vale a pena levar um atleta lesionado, sendo que você tem um atleta inteiro que pode estar ali. Então aconteceu isso, eu fiquei fora da fase de treinamento, porque tem uma fase de treinamento para que todo mundo se entrose, justamente porque tem meninas
de Pernambuco, do Paraná, de São Paulo, tem meninas de todo lugar do Brasil. E eu fiquei fora dessa fase. Aí eu vim de férias para Araripina. Deus colocou um anjo na minha vida, que foi o fisioterapeuta Dr. Valmir. Eu fui lá só acompanhar e ele foi e falou, por que você tá fora da seleção? Eu falei, porque eu tô machucada e tudo mais. Porém, ali eu já não tava mais sentindo dor, mas meu joelho ainda não estava, ele tem uma instabilidade ainda. Aí ele falou, a gente vai cuidar de você vai vir ficar fazendo as sessões durante as semanas. Eu falei, tá bom. Aí eu fui. E aí, quando eu voltei para São José, meu joelho já estava 100%. Já estava preparado. Só que eu já tinha, na minha cabeça, perdido a seleção. Você achou que já estava fora, né? Eu já estava, porque eu não estava na fase de treinamento, já tinha uma menina participando. Aí eu fui, cheguei no primeiro dia, fiz alguns testes, que quando você volta, tanto no começo da temporada quanto no meio da temporada, você faz teste para ver se você está apto a voltar a treinar com intensidade ou não. Eu estava lá, fiz o teste, o coordenador Álvaro da seleção me ligou. Então, você está em São José, a gente precisa que você venha para São Paulo. Vai ter um amistoso, você tem que jogar, porque a outra atleta que entrou no seu lugar machucou. Aí eu liguei pro meu treinador para saber se ele estava sabendo, para que não ficasse uma coisa assim, porque tem uma semana de treino já programada. Aí o Chico, não, tô sabendo sim, pode se organizar aí. Então foi coisa assim. Eu cheguei na segunda de manhã, segunda de tarde eu tive que ir para São Paulo. De São José para São Paulo é umas 3 horinhas, mais ou menos. Fui, cheguei lá, o técnico é o Cristiano, daqui de Recife. Aí ele falou, você já vai jogar, você trouxe as coisas? Falei, sempre. Já estava pronta, já né? estava pronta, calcei, aí eu joguei. Daí no outro dia a gente já viajou para o Paraguai. Então deixa eu te fazer uma pergunta agora em relação a essa adaptação. Como você não passou esse período de treinamento, de entrosamento com as outras companheiras, você já conhecia alguma e alguma delas facilitou? Como é que foi a recepção delas? Como você não participou do treinamento, às vezes pode acontecer um bloqueio, né? Como é que foi essa adaptação? Então, não teve isso porque eu já participei de outras seleções de base. Eu já participei da Seleção Brasileira Juvenil e agora a Seleção Brasileira Júnior. Então, a gente já conhece as meninas. Todo mundo já se conhece porque todo mundo disputa contra todo mundo, basicamente. Ou quando não, tem uma ou duas meninas que treinam juntas no mesmo clube. Como eu joguei no Pinheiros, tem bastante meninas do Pinheiros na seleção, então eu já conhecia todo mundo que estava ali. Então foi bem tranquilo. A goleira de São José também foi convocada, a menina que era do meu time, então não teve, foi bem tranquilo, as meninas super receptivas. É porque todo mundo busca a mesma coisa. Sim. A disputa é mais em fase de treinamento. Fase de treinamento, todo mundo quer estar no time convocado para o campeonato, porque é o que eu falo. Atleta não gosta de treinar, atleta gosta de jogar. Não pode... E em relação à adaptação ao jogo, tudo bem que vocês já jogaram juntas, pelo menos a maioria nas seleções inferiores, né? Mas assim, a relação da adaptação ao jogo, então, como é que foi? A seleção júnior tem outros colaboradores, além do treinador, do auxiliar técnico, que fazem programação de jogada e tudo mais. A gente fazia vídeo. Quando eu cheguei, eles passaram, olha, a gente tem essas jogadas. Só que eu jogo numa posição que eu basicamente quase não participo de muitas jogadas. Eu jogo numa posição que eu preciso correr, fazer contra-ataque e fazer gol no posicionado. Agora uma informação, rapidinho, uma informação para a menina que quer jogar handball. Que posição é essa? Ponta direita, que eu sou canhota. Inclusive, era essa pergunta que eu ia fazer, que no seu Instagram tem assim, esquerdinha, né? É o teu Instagram, é o da Yasmin. Então, assim, eu queria perguntar, qual a sua principal característica em quadra? Força, velocidade, o que é que o teu treinador quer que te cobra? Velocidade. É mais no defensivo? Velocidade. E por eu ser canhota, é muito difícil ter muitos atletas canhotas. É mais direito. Então, tal que jogam... São 6 posições, 7 com a goleira, porém são 6 posições e só 2 são canhotas. Você tem alguma superstição, assim, antes de entrar em quadra, alguma mania? Alguma coisa que você pensa? Eu tenho que orar e convidar Deus para entrar em quadra comigo, senão... Muito bem. Aí na superstição é obrigação, né? É obrigação. Não tem isso de, se eu não fizer isso vai dar errado. Não, se eu não tiver com Deus vai dar errado. Pronto. E agora, como eu perguntei a questão da posição para outras meninas que desejam jogar o handball e tal,
questão de salário, questão dos clubes, o que o clube fornece. Como é que a menina que quer entrar nesse ramo também, o que você diz? Essa questão salarial, essa questão de apoio dos clubes, como é que funciona? Então, para as meninas que começam muito novas, se elas já pensarem assim, eu quero jogar handball por dinheiro, acabou. Não tem handball por dinheiro. Você tem que jogar handball até uma certa idade, você joga handball por amor, porque você quer. Aí depois que você passa ali do cadete, vai para o juvenil, você já começa a ser visto, ou dependendo do clube onde você está, você começa a ser bem pago. Outros clubes não, mas aí o atleta tem que ver, eu preciso do quê? Eu preciso de uma performance, eu preciso de academia, preciso de alimentação. Se o clube oferecer isso, já é um grande salto na carreira do atleta que quer estar em alto rendimento. Você sabe, né, Yasmin, que daqui a pouco começam os Jogos Olímpicos, né? Vai ter Los Angeles 2028, Brisbane 2032, né? Então, isso aí já está no seu radar, no teu mural já de metas para esses jogos, como é que tá? Já está em primeiro lugar de sonhos, estamos lutando para isso. Jogar na Europa facilita um pouco na questão de que o atleta já está mais adaptado a climas diferentes, jogando com atletas também de alto níveis diferentes do que você está acostumado a jogar no Brasil. No Brasil você tem competições que você, por exemplo, no Brasil, teoricamente, todos os atletas conhecem todos os atletas da sua modalidade, da sua categoria, pelo menos. Aí você já sabe o que a tua adversária vai fazer, né? Sim. Já faz uma leitura anterior do que ela vai fazer, né? Então, ainda mais que agora é muito fácil, todo tempo que você quiser ver um vídeo, quero ver jogo de tal time contra tal time. Você assiste, vou jogar contra tal time, eu vou estudar isso. A goleira faz isso, a jogadora que vai atacar sobre mim finta para esse lado, desloca para esse lado, eu tenho que defender dessa forma. Então é mais prático. Porém, quando você vai jogar na Europa, que você não conhece os times, no meu caso, fui para Kosovo, eu não sabia quem que eram os outros times. Então, ainda tem isso, tem gente que tem um medo de jogar contra outros times. Eu não tenho. É o melhor time, a melhor menina. Ela tem que ter medo de você, né? Mas eu não tenho isso, tipo, se tá em quadra, pra mim todo mundo que tá ali é porque merece estar. Todo mundo fez Quem é por a onde. sua melhor referência no handebol hoje? Você se espelha em alguém quando você vai jogar para ser igual àquela jogadora? Você se espelha em alguém? Você tem alguma referência? Então, desde pequena eu me espelho na Alexandra Nascimento. Ela é ponta direita, foi melhor do mundo. Então, ela sempre vai ser referência pela minha posição. E o fato de você ser canhota e jogar pela direita, o que isso te favorece ou te prejudica? Me favorece no sentido que os goleiros, por exemplo, está acostumada com as meninas destras. E aí, isso me favorece ser o diferencial, vou dizer assim. Porém, da mesma maneira que elas treinam com meninas canhotas, elas também conseguem se sobressair. Depende, às vezes, de jogo. E em relação à questão de faixa etária por graduações, né? Tu falou que tem cadete, tem juvenil, tem júnior. O júnior vai até que idade? Você hoje está com 21, né? Sim. O júnior vai até que idade? Quando começa o profissional? Como é que... Então, cadete são 2 anos, juvenil também, e júnior são 3. Esse seria meu último ano de júnior aqui no Brasil. Como eu fui para a Europa, lá é adulto, então eu perdi a categoria, minha última categoria, pela escolha que eu fiz de jogar adulto, saber qual que é a experiência. Certo. Isso no clube, né? Isso no clube. Mas na seleção tu ainda continua na seleção júnior? Se tiver alguma competição esse ano, sim. Porém, se não, agora é só pelo adulto. Aí a disputa é maior. E qual a sua expectativa, rapidinho, Castro? E qual a sua expectativa para a seleção adulta? Essa é uma pergunta que eu acho que é bem... Então, eu tenho boas expectativas de estar lá, porém eu sei que eu tenho que trabalhar muito para isso, porque é aquilo, a faixa etária de idade no adulto é muito ampla, muito ampla. No júnior você tem aquilo, por exemplo, são meninas de 2005, 2006. No adulto não. No adulto Passou do júnior... Passou do júnior é adulto, né? Vai até 40 e poucos anos. Até estiver bem fisicamente, tecnicamente, né? Sim, você pode estar. A tua adaptação, Yasmin, com relação ao clima. Sabe que aqui no Nordeste, nós que somos
daqui do Nordeste, quando vamos até para aqui mesmo, para o Sul, Sudeste aqui, a gente não se adapta muito ao clima. E vice-versa, né? Quem é do Sudeste também é muito difícil se adaptar ao Nordeste. E você em outro país, né? Altitude que influencia no rendimento, no teu jogo, o clima. Isso te favoreceu ou não? Não. Porque quando eu cheguei estava muito frio ainda. Não o frio que eles estão acostumados, mas para mim era muito frio. E aí, por isso que se você der uma olhada em todos os jogos eu tô de blusa térmica, porque aquilo ainda me ajuda a manter aquecido depois de um tempo que eu tô ali correndo, aquecendo, suando, para ver se meu corpo se adapta melhor. As quadras têm aquecedores, normalmente lá na Europa as quadras sempre estão bem aquecidas. Para os atletas, principalmente que ficam fora esperando para entrar. Porque senão é muito difícil reaquecer o atleta e tudo mais. A questão muscular influencia, né? Isso. Mas para mim foi difícil, porque era muito frio. Os primeiros treinos doía tudo. Agora a pergunta que todo mundo quer saber. Como é que foi o teu coração quando o cronômetro estava lá, perto de zerar, e você lá na seleção para você ganhar o ouro, na conquista do ouro? Como é que estava o teu coração, a tua emoção ali, você vendo, acompanhando, sabe, naquele milésimo de segundo? Meu coração estava transbordando de alegria, gratidão, e ainda mais que foi contra a Argentina, né? Então... Parafraseando Galvão Bueno, né? Ganhar é sempre bom, ganhar da Argentina é muito melhor, né? Então... Tipo, foi muito gratificante ver que tudo que eu fiz valeu a pena. Tipo, eu acredito muito que aquilo que é seu, ninguém tira. Então, eu tinha que estar lá, eu tinha que ter feito, eu tinha que ter passado, eu tinha que saber o que é sair de uma lesão, ou uma mini lesão, não sei, mas para estar em algo grande. Eu tive que pagar o preço para viver aquilo, que era o meu sonho. E falando do jogo em si, desse jogo em si, foi um jogo fácil, um jogo difícil? Foi disputado? Como é que foi essa... Foi um jogo difícil, porém a gente tem em mente impor nosso ritmo. Para elas ganhar da gente, elas vão ter que lutar mais, elas vão ter que querer mais, elas vão ter que correr mais. Então a gente conseguiu controlar o jogo por esse fato, que foi imposto o ritmo brasileiro, a gente jogou da forma que a gente queria, e elas que tinham que se adaptar se quisessem ganhar, mas elas queriam, mas não puderam. Yasmin, agora se você tivesse que dar um recado para as meninas que estão começando hoje no handebol, que sonham um dia vestir a camisa da seleção, conquistar uma medalha de ouro assim como você, que recado que você daria? Eu diria que elas acreditassem muito mais nelas do que o que elas esperam que os outros acreditem. Porque é muito fácil você ser campeão e todo mundo chegar falando parabéns. Mas enquanto você está treinando, enquanto você está sofrendo, passando pelo processo e você não conseguir ter o apoio que você espera, vai ser difícil você continuar sem aquele apoio. Você precisa ser mais você precisa acreditar que é possível. E não desistir por qualquer coisa ou por pessoas que falem sem viver a sua realidade. Em relação a processo, a gente sempre fala aqui de processo, a gente fala bastante de processo. Em relação a processo, o que você acha que fala mais alto no jogo? O talento ou a disciplina? Eu acho que vai de jogo para jogo. Tem jogo que você precisa ser disciplinado. Tem jogo que você tem que jogar com um placar. Eu digo jogar com placar olhando o tempo. Eu tenho 3 bolas na frente, faltam 4 minutos para acabar. Se eu acelerar, vai fazer com que o adversário consiga chegar até mim. Se eu perder posse de bola, se eu não conseguir fazer o gol, vai fazer com que elas consigam... Aí são estratégias de jogo, né? Isso você tem que ter disciplina, não ser displicente de perder bola, de querer fazer aquilo que você acha que vai dar certo, porém não está no combinado. O atleta pode fazer o que não está no combinado, contando que ele tem segurança. Vou fazer isso e vai dar certo. Mas o talento, muitas vezes, é aquilo que se sobressai nos jogos que precisam de você. Eu preciso de um atleta que vá lá e faça esse lance, arremesse dessa forma, olhe para a goleira desse jeito. Então, isso é talento. Mas na questão individual, o atleta, aí... a questão assim, eu tenho talento, mas eu sou indisciplinado. O que você me diz dessa questão de disciplina com talento, a união dos dois? Então, isso de ter talento e ser indisciplinado, né? É uma coisa que não se alia quando se trata de um esporte coletivo.
porque você está num grupo, não dá pra você... Por exemplo, seleção, vou dar um exemplo de seleção e clube também. Você tem que usar esse uniforme e todo mundo tem que andar desse jeito. Ah, eu não quero, eu vou de chinelo porque eu quero de chinelo. Isso vai causar discórdia, que vai levar alguns atrasos, alguns atrapalhos, sensação ruim, que vai influenciar no jogo. Que o processo atrapalha o resultado, né? A falta Isso. do processo, nesse caso, atrapalha o resultado no final, né? Isso. E não é nenhuma coisa pensada, a gente vai jogar mal porque ele não fez o que estava combinado. Não é isso. É a falta do processo, né? Só acontece. Mas acredito muito que quem tem talento se sobressai. Quanto aos teus estudos, Yasmin, você falou que faz nutrição, né? Você está conseguindo encaixar aí junto ao treino e aos estudos, como é que tá isso? Não, agora que eu estou jogando na Europa, eu tranquei a faculdade, porque a minha faculdade é aqui no Brasil e eu não conseguia nem fazer um flex, porque eu estava em um período que eu precisava entregar relatório, eu precisava estar lá presente, eu não iria conseguir estando lá jogando. Então, na Europa, atualmente eu só estou jogando, estudando inglês e fazendo todas as outras obrigações do clube. Mas pretende terminar, né? Pretendo. E quando terminar, você vai seguir a carreira de nutrição ou vai seguir como atleta profissional? Eita! Então, eu quero seguir atleta profissional até eu finalizar todos os meus sonhos e objetivos. Após isso, eu sigo na nutrição. Se eu conseguir aliar algum dia os dois, ser atleta profissional e ser nutricionista... E você acha que consegue, por exemplo, continuar seus estudos de nutrição na Europa, você seguindo na Europa? Um pouco complicado, depende do lugar que eu esteja, na verdade, né? Porque lá em Kosovo, que eu estou agora, eu não consigo porque é albanês, eu não sei albanês ainda. Posso aprender algum dia, posso tentar, mas eu não pretendo ficar só lá, eu pretendo conhecer outros países, outros times, pretendo ir longe. Eita! Aí tu levantou uma bola. Tem proposta, tem ideia? Tem algumas propostas, mas ainda preciso analisar, tipo... O que eu falei, eu preciso desse período de férias para me pensar melhor, se aparecer melhores, quais contratos estão de acordo com o que eu preciso. Preciso ver tudo isso ainda. Você tem algum agente que te ajuda nessa parte de contratos, de análise de contrato? Tem jurídico ou você conta com a confederação? Como é que funciona essa parte contratual, essa parte de transferência? Como é que... Então, tem agente me ajudando para outras equipes da próxima temporada. Porém, essa temporada eu fui sem agente, porque eu queria saber como seria a experiência e tudo mais. E não era um contrato tão longo, eu fechei um contrato de 6 meses. Porém, os próximos eu tenho que pensar ainda e estou sendo auxiliada por um agente. Bom, depois dessa temporada, você voltando de novo aqui ao Brasil, com a família, como é que tá o coraçãozinho com a família, teus pais? Tua mãe, o que é que ela fala disso? Ela quer que você volte, ela tem pretensão dela ir lá para morar lá com você? A minha mãe, morar não. Não sei se visitar, ela gostaria e tudo mais. Porém, ela quer que eu continue o meu sonho. Ela, quer que dê certo, quer que eu faça acontecer. Mas eles estão com saudades, eu vou ir ver eles amanhã e aproveitar as férias. Uma adversária chata que fica perturbando o juízo do jogo, alguma que você tem vontade de mandar ela sair da quadra, ou alguma que seja muito engraçada, que convive contigo no dia a dia de vestiário, história de vestiário. Conta um pouquinho pra gente dessa parte de vida social dentro do esporte. Então, no Brasil é muito comum ter esses afrontes, só que eu sou muito tranquila. Então, pra mim eu falo de resultado. Sempre tem aquele atleta que vai passar o jogo inteiro falando, gritando. Eu não sou atleta de provocar a outra adversária, até eu ser provocada. Aí, gritou, vai ter que começar a ouvir grito. Mas, por exemplo, na Europa agora é bem distinto isso. Por quê? Elas falam outra língua. Então elas vão falar, a gente não vai entender. Só que no meu time também tem brasileira. Então a gente fala e elas não entendem. E o que aconteceu, por exemplo, agora, a gente jogou um campeonato que foi o Superliga, que a gente foi campeã. Porém, a gente estava invicta a temporada inteira. Quando chegou a semifinal, foram o melhor de 3 jogos. Aí, ganhamos a equipe do Ferizai. A final foi melhor de 5 jogos. Elas ganharam o primeiro jogo na nossa casa.
fizeram festa na nossa casa. E estouraram confetes, e jogaram camisa. E aí a gente parou assim, o que está acontecendo? Fomos pro segundo jogo, a gente precisa ganhar. A gente perdeu na casa delas, com a torcida delas gritando e tudo mais. Cheguei nas outras meninas, principalmente nas brasileiras, que é mais fácil a conversação. Falei, se a gente ganhar o terceiro jogo, acabou. Elas não vão ganhar mais nenhum jogo. Só que aí, o que aconteceu? A gente ganhou o terceiro jogo na nossa casa. Só que o quarto jogo seria decidido na casa delas. E aí a gente começou com uma brincadeira de que no treino a gente erra gol, aí o treinador faz assim, ó, go home, vai pra casa, a gente volta pro Brasil. E aí a gente ganhou e a gente tirou uma foto fazendo isso. Só que não era provocação, não era falando da nossa casa, da casa delas, não era isso. E aí elas foram lá e começaram a postar foto. Ah, a mala já tá pronta, porque o outro time tem muitas brasileiras. Mala já tá pronta para voltar pro Brasil. Falei, vocês vão treinar? Vocês vão ter que jogar todo o handball para vocês ser campeão, porque vai ser para quem merecer. E eu acreditava muito que meu time merecia muito. Então, foi o jogo na casa delas. E elas achavam... E chegou, entraram já com troféu, botaram o troféu no meio da quadra, como se fosse o último jogo. E aí eu olhava aquilo ali e fazia, meu Deus, a gente tem que ganhar esse troféu, tem que voltar lá pra nossa casa. Acabou o jogo, a gente ganhou na casa delas. A final foi na nossa casa. Fizeram a mesma entrada, botaram o troféuzinho lá. Só que elas ainda estavam confiantes de que se elas ganhassem aquele jogo, elas eram campeão, como a gente também poderia ter sido. A torcida do Samadrech é uma torcida muito organizada, muito bonita de se ver. Coisa que você não vê aqui no Brasil, uma torcida tão grande. Uma torcida, um pessoal que gosta do esporte, que vai lá e realmente assiste. Quando começou a entrada, nos 5 primeiros minutos, soltaram aquele sinalizador de fumaça, sabe? Sim. Nossa! Aí pronto, a quadra tem aquecedor, teoricamente, tudo fechado. Né? Parou o jogo. Aí começou, elas falaram que não ia jogar, que o jogo tinha que ser decidido na casa delas, que se não saísse a fumaça, e nada da fumaça sair. Isso atrasou, acho que 1h30 de jogo. Mas aí eu falei, a gente vai jogar nem que seja meia-noite, mas a gente tem que jogar e a gente tem que ser campeão hoje. E aí a gente foi campeão e acabou a graça e a gente fez assim. Agora, essa provocação, isso para vocês serve de estímulo, de buscar, vou ganhar porque eu não quero ouvir gracinha, ou isso às vezes pode prejudicar, como é que você tem essa visão dessa provocação adversária? Eu acredito muito que vai de atleta para atleta. Tem atleta que desestabiliza. Qualquer coisinha que você fale, acabou. Porém, para mim, me faz querer mais. Tipo, é um degrau a mais que eu tenho que passar. Eu tenho que passar por cima do jogo e tenho que provar que a gente não vai perder porque elas falaram o troféu é nosso. Mas tem atleta que desestabiliza. É a mesma coisa de treinador. Tem treinador que grita e o atleta não tá nem aí. Tem atleta que se o treinador gritar, acabou. Não conte mais com ele pro jogo que não vai funcionar. Então, isso vai muito de atleta para atleta. Para mim, isso aí fez a gente ser campeão. Que legal. E as argentinas, que tem essa rivalidade toda? Tem alguma história também com as argentinas? É que alguns, nem todos, os argentinos são racistas, né? Então, isso meio que dá briga. Porém, isso mais em seleção. No clube que eu estava, eu joguei com a Argentina, que ela era uma querida. Não tinha muito assim, não, mas é igual eu falo. Nem todos, mas alguns são. E agora, você voltando de férias, você chegando de férias, voltando para sua cidade, como é o reconhecimento da atleta Yasmin pela cidade de Araripina? Nossa, é incrível ver o carinho das pessoas. As meninas mais novas, todo mundo, vamos tirar foto. Pra mim, isso é muito gratificante, eu acho muito lindo. Eu sei que eu tenho uma responsabilidade ainda mais fora de quadra do que dentro de quadra, porque dentro de quadra eu tenho que jogar apenas. Fora de quadra eu tenho que ser exemplo. Além da jogadora que eu sou em quadra, eu tenho que ser exemplo como pessoa. Tipo, eu não gosto que minha imagem seja vista de forma ruim. Eu faço coisa errada porque a Yasmin, ela é atleta e ela faz coisa errada. Não, eu gosto que me vejam como a Yasmin que eu realmente sou. Tipo, vou fazer isso porque a Yasmin fez assim, ela andou por esse caminho e tudo mais. Mas eu acho isso muito importante das meninas mais novas. Até na sua cidade, Araripina, você recebeu um certificado aí da Câmara Municipal
Foi pelo vereador. Eu vi que o nome dele tem Souza, é parente seu? Sebastião Dias. Isso. Isso? Então, não sei, mas foi uma moção de aplausos na Câmara Municipal por ter sido a primeira atleta campeã pan-americana. Já teve um atleta também, porém no feminino, da modalidade, eu fui a primeira, então eles fizeram essa homenagem. E quando você volta, você vai na escola, a curiosidade agora, você vai na escola que você estudou, a escola te pede para ir, como é que... Eu sempre vou lá visitar, as meninas, vai ter um treino, eu sempre tô lá participando das coisas junto com elas, porque eu acho que isso é muito importante para motivar elas a querer mais, a participar mais, a treinar. Então eu tô sempre lá. Me convidou, tem que ter não sei aonde, eu tô lá. Yasmin, agora pra gente encerrar, já vou te agradecer. Para ir para encerramento, eu queria as suas considerações finais. O que você tem para falar para as meninas que sonham com handball? O que você quiser falar, suas considerações em relação a tudo. Aí fica à vontade para falar. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, de ter sido convidado por vocês. Queria dizer para todas as meninas que nunca deixem de sonhar, mas também nunca deixem de trabalhar para isso, porque é muito fácil dizer eu quero, mas o que eu vou fazer para ter? E agradecer a toda a minha família, agradecer pelos apoios e a minha cidade também, que é muito importante. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Então, eu quero agora te presentear um bonezinho da nossa patrocinadora Nex Imóveis, tá? Obrigada. Espero que você goste. E para você que pensa em adquirir o seu imóvel e realizar o sonho da casa própria, entre em contato com a Nexo. Ela sim terá grandes oportunidades para você através do QR Code ou do nosso telefone 98820-0200. Acompanhe a gente nas redes sociais através do QR Code aí na sua tela. E bom, queremos agradecer mais uma vez a Yasmin Ferreira, nossa atleta pan-americano júnior, tá, por ter vindo aqui ao nosso Barlavento, nosso canal do podcast do Mar para a Realidade. Agradecer também aos amigos que fazem desse canal, o Daci e o Souza, que está ausente hoje, mas está presente aqui virtualmente. Está presente virtualmente. E aí, mim, agradecer novamente a sua vinda aqui, foi fenomenal. Te desejar uma ótimas férias, que você junto com a sua família curta bastante e que os seus projetos futuros aconteçam e que Papai do Céu te abençoe nessa jornada. Amém. Eu que agradeço pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando meu tio Alex mandou o convite para mim de participar do podcast, meu primeiro podcast. E então, fico lisonjeado pelo convite e obrigado a vocês.